O vento salgado do Algarve chicoteava o rosto de Sofia como um sussurro traidor, enquanto ela corria pelas ruas empedradas de Faro, o coração martelando mais forte que o sino da sé ao longe. Não, Maria, por favor. Não me deixe aqui sozinha com isso, gritou ela para vazio, as lágrimas misturando-se à chuva fina que caía como as notas melancólicas de um fado esquecido. Mas Maria já havia virado a esquina, o vestido azul claro ondulando como as ondas da Ria Formosa, deixando para trás apenas o eco de uma promessa quebrada. Naquele instante, sob o céu cinzento de outono, Sofia soube que o segredo que as unia, aquele amor nascido nas salas de aula poeirentas do Liceu de Faro, estava prestes a se afogar nas correntes da tradição portuguesa, onde o que é belo nem sempre é permitido. Era 2018, e Faro, a joia escondida do sul de Portugal, pulsava com a vida cotidiana que Sofia conhecia desde criança. O cheiro de cataplana fumegante nas tascas à beira do rio, as gaivotas gritando sobre os meliceiros coloridos e o som distante das castanholas nos ensaios de ranchos folclóricos para o carnaval. Aos 17 anos, Sofia era a filha obediente de uma família de pescadores, com pele morena marcada pelo sol do Mediterrâneo e olhos castanhos que guardavam o mistério das grutas de Benagil. Ela passava as tardes ajudando o pai a remendar redes na marginal, sonhando com as histórias que a avó contava sobre as moras encantadas que habitavam as falésias algarvias, mulheres livres, invisíveis aos olhos dos homens, mas eternas no coração da terra. Foi no primeiro dia do ano letivo que Sofia encontrou Maria. A nova aluna chegara de Lisboa com o ar cosmopolita da capital, cabelos loiros curtos, como os de uma fadista moderna, e um sorriso que iluminava as salas abafadas do liceu como o sol de verão em Tavira. Maria era filha de um diplomata transferido para o consulado em Faro e carregava consigo o peso de uma vida nomade, malas cheias de livros de Saramago e discos de Marisa. Olá, sou Maria. E tu? Pareces saída de um postal do Algarve, disse ela, estendendo a mão com um anel de prata simples, gravado com o símbolo de uma âncora entrelaçada a uma rosa, herança de uma tia-avó de Lagos que fora marinheira no século XIX. Sofia riu, nervosa, sentindo um calor subir pelo pescoço. Sofia. E sim, sou daqui mesmo, do Barro e do Sal. Bem-vinda ao nosso cantinho esquecido. Elas se sentaram juntas na aula de História, onde o professor discorria sobre os descobrimentos com o entusiasmo de um velho navegador. Maria escutava fascinada, rabiscando nos cadernos desenhos de caravelas voando sobre mapas estelares, enquanto Sofia, mais prática, anotava datas e nomes de reis. Mas foi ali, entre as páginas amareladas, que as primeiras faíscas acenderam. Maria compartilhava histórias de Alfama, os becos labirínticos onde o fado nascia de corações partidos, e Sofia respondia com lendas locais, a sereia de Faro que cantava para atrair almas perdidas à ria. As semanas viraram meses, e a amizade floresceu como as amendoeiras em flor na primavera algarvia. Elas passeavam pela praia de Faro nos fins de semana, descalças na areia branca, colhendo conchas que Maria jurava serem conversas do mar com a lua. Sofia ensinava Maria a dançar o corridinho, o ritmo alegre das festas da aldeia, girando ao som de violas invisíveis, enquanto Maria retribuía com versos de Pessoa, recitados em voz baixa sob o toldo de uma figueira centenária. Somos como as oliveiras antigas, disse Maria uma tarde, enquanto colhiam azeitonas no pomar de um tio de Sofia. Raízes profundas, mas ramos que se entrelaçam sem ninguém notar. Sofia sentiu um arrepio, mas atribuiu ao vento do levante. O cruz veio devagar, como o nascer do sol sobre o cabo de São Vicente, sutil, inevitável. Começou com olhares demorados durante as aulas de literatura, quando Maria lia poemas de Florbela Espanca com uma intenção que fazia o ar da sala vibrar. Amar é como morrer e quem ama pouco não morre, recitava ela, e os olhos de Sofia se perdiam nos lábios de Maria, rosados como as flores de buganvília nas paredes caiadas de Faro. À noite, sozinha no quarto com vista para o arsenal antigo, Sofia sonhava com toques acidentais, a mão de Maria roçando a sua ao passar um livro, o cheiro de lavanda no cabelo dela misturando-se ao sal do ar.
Mas o segredo era uma prisão doce. Em Faro, uma cidade de catedrais góticas e conventos silenciosos, o amor entre mulheres era como o vinho de mesa, apreciado em sussurros, mas nunca à mesa do dia-a-dia. A família de Sofia, devota à Virgem de Fátima, frequentava a missa dominical na Igreja do Carmo, onde as ossadas dos monges capuchinhos lembravam a mortalidade dos pecados. O pai, um homem de mãos calejadas e fé inabalável, sonhava em casar a filha com o filho do armador vizinho, um rapaz chamado João, de riso fácil e futuro garantido no mar. O amor é como a pesca, filha, paciência e rede certa, dizia ele, sem saber que o coração de Sofia tecia uma rede invisível para outra alma. Maria, por sua vez, carregava as cicatrizes de Lisboa. Aos 15, flagrara a mãe em um abraço proibido com uma artista de fado, um segredo que explodira em gritos e portas batendo. Meu pai finge que não viu, mas eu sei que ele julga, confidenciou ela a Sofia uma noite, sentadas no muro do Jardim Manuel Bivar, sob as luzes amareladas dos lampiões. Às vezes, sinto que o amor é uma maldição portuguesa, belo nas canções, mas amaldiçoado na vida real. Sofia apertou a mão dela, sentindo o pulso acelerado como o de um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Então vamos ser as exceções. Como as moras que se escondem nas cavernas, livres no escuro. O primeiro beijo aconteceu em uma noite de São João, quando Faro se iluminava com fogueiras e sardinha assada. As ruas fervilhavam de casais dançando ao som de concertinas, o ar cheirando a alho e ervas. Elas se esgueiraram para o cais da doca, longe dos olhares curiosos, onde o mar lambia os pilares de pedra como um amante paciente. Maria, com uma coroa de manjerico na cabeça, o símbolo das promessas de amor na tradição minhota, virou-se para Sofia e sussurrou: Tu és o meu fado, Sofia. A melodia que não sai da alma. Seus lábios se encontraram sob o luar, suaves como pétalas de jasmim, um beijo que selava não só desejo, mas uma aliança contra o mundo. Dali em diante, elas viviam em sombras, bilhetes escondidos em livros de escola, passeios disfarçados de amizade nas falésias de Ponta da Piedade e noites de confidências no terraço da casa de Maria, com vista para as luzes piscantes do Porto. Porém, o paraíso tem rachaduras, como as paredes das casas senhoriais de Faro após os tremores de 1755. O conflito irrompeu no inverno, quando o pai de Sofia descobriu um colar de conchas, presente de Maria, escondido em sua gaveta. De onde veio isto? De algum namoradinho da praia? Perguntou ele, o tom leve mascarando a suspeita. Sofia gaguejou, mas o olhar dele, endurecido como o granito das falésias, a fez recuar. Dias depois, o boato se espalhou como fumaça de uma fogueira. A sobrinha do padeiro vira as duas muito próximas no mercado municipal, rindo de um jeito que não era de irmãs. A pressão social desabou como uma onda de maré alta. A mãe de Sofia, com o rosário na mão, chorou na cozinha, murmurando orações à Senhora da Agonia. Em Faro, as coisas são como são, filha. O mar dá e o mar leva, mas o pecado fica. Maria, pressionada pelo pai diplomata, recebeu um ultimato. Esta cidade é pequena demais para segredos grandes. Maria. Volta para Lisboa no fim do ano, ou eu te mando para um colégio interno em Coimbra. O medo as consumia. Elas se encontravam às escondidas no antigo cemitério de São Pedro, entre túmulos cobertos de era, onde as almas dos antepassados pareciam sussurrar aprovações silenciosas. Eu te amo mais que o fado ama a saudade, disse Sofia uma vez, os dedos entrelaçados como raízes de sobreiro. Mas o amor, nesse ponto, era uma ferida aberta. A ruptura veio como um temporal de levante, feroz e repentino. Foi na véspera de Natal, com as luzes dos presépios iluminando as ruas frias. Sofia, convidada para o jantar na casa de Maria, um disfarce de amigas de escola, ouviu o pai dela no corredor. Aquela rapariga do Algarve? Ela é o problema. Afasta-a ou eu acabo com isto tudo.
Maria, pálida como a porcelana de vista alegre, confrontou Sofia no jardim, sob o pinheiro decorado com filigranas de ouro. Eu não aguento mais, Sofia. Eles vão nos destruir. Melhor acabar agora, antes que o mar nos leve. As palavras foram facas, cortando mais fundo que as garras de um polvo. Sofia correu para casa, o peito ardendo, jurando nunca mais olhar para o horizonte sem ver traição nas ondas. Os meses seguintes foram um exílio interno para Sofia. Faro, outrora um paraíso de azulejos azuis e azulejos brancos nas fachadas das igrejas, tornou-se uma prisão de olhares julgadores. Ela evitava o liceu quando possível, fingindo dores de cabeça para ficar em casa, remendando redes ao lado do pai em silêncio opressivo. O mar, que sempre fora seu confidente, agora zombava dela com suas marés, subia com promessas falsas e recuava deixando conchas vazias. Maria partira para Lisboa em janeiro, deixando um bilhete na caixa de correio de Sofia. Perdão. O amor às vezes é como o vento alísio, vem de longe e some sem aviso. Cuida-te, minha mora. As palavras queimavam como pimenta na cataplana e Sofia as releu até o papel se desfazer em farrapos. A família notava a mudança. A mãe, com seus vestidos de chita florida e avental manchado de azeite, tentava reconfortá-la com histórias de santas protetoras. São as pressões da idade, filha. Lembra-te da nossa avó que perdeu o noivo no mar em 68, mas encontrou força na fé e no trabalho. Mas Sofia, deitada na cama estreita com vista para o canal da Ria, via apenas fantasmas. O riso de Maria e, quando nas aulas vazias, o toque fantasma de sua mão nas noites de verão. Ela começou a frequentar a biblioteca municipal, mergulhando em livros proibidos, romances de Sofia de Mel Brainer sobre amores etéreos e diários de mulheres algarvias do século XIX que sonhavam com liberdades além do véu. Talvez eu seja como elas, pensava, uma voz silenciada pelo sino da tradição. Enquanto isso, em Lisboa, Maria lutava contra o vazio da capital. Os becos de Alfama, com seus lamparinas e tabernas de fado, deviam ser refúgio, mas pareciam ecos frios de Faro. Ela se inscreveu em um colégio de artes, onde pintava telas de mares turbulentos e figuras femininas entrelaçadas em danças secretas, inspiradas nas gravuras de Paula Rego. Mas o pai, com seu terno impecável e sotaque do norte, vigiava cada passo. Foca nos estudos, Maria. O mundo não perdoa distrações. Ela escrevia cartas que nunca enviava, cheias de saudades. Sinto o sal do teu beijo no ar úmido de Belém, mas aqui só há o Tejo cinzento. O reencontro foi orquestrado pelo destino, como uma maré que não obedece aos calendários. Era verão de 2019, e Faro celebrava a Feira da Manchete, com ranchos folclóricos desfilando em trajes bordados de vermelho e verde, o ar vibrando com o som das abumbas e recorrecos. Sofia, arrastada pela prima para o arraial, vestia um jail de filó como as mulheres das romarias. Seu coração parou quando viu Maria no meio da multidão, de volta para férias, o cabelo agora mais longo, caindo em ondas como as dunas de Quarteira. Seus olhos se cruzaram sobre as cabeças dançantes, um choque elétrico como de um raio no Cabo de Roca. Elas se aproximaram devagar, como se o chão de terra batida fosse um abismo. Estás aqui, murmurou Sofia, a voz rouca como o crocitar de uma gaivota. Maria, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão. Não aguento mais fugir, Sofia. O amor não é um segredo para ser enterrado como um tesouro de pirata. Elas se afastaram para o recanto sombreado de uma tenda de comes e bebes, onde o cheiro de chouriço assado misturava-se ao de jasmim noturno. Ali, entre garrafas de medronho e pratos de migas alentejanas, Maria confessou a traição que não fora traição. Eu disse ao meu pai tudo. Ele gritou, chamou de aberração lisboeta, mas depois calou-se. Talvez o silêncio seja o primeiro passo para a aceitação. Mas o passado não perdoa facilmente.
Naquela noite, enquanto as fogueiras crepitavam e casais rodopiavam no vira, o ex-noivo pretendido de Sofia, João, apareceu com um grupo de amigos pescadores. Bêbado de vinho verde, ele a puxou para dançar, o braço forte como uma âncora. Vem, Sofia, esquece essas tolices de raparigas. O mar precisa de herdeiros fortes. Ela se desvencilhou, mas o olhar dele para Maria, afiado como um arpão, acendeu o pavio. É por causa dela, não é? Essa forasteira que te envenenou com ideias modernas? A multidão murmurou, e o pai de Sofia, alertado pelo burburinho, surgiu como um fantasma da tradição. Chega, trovejou ele, o rosto vermelho como o pano de linho das festas. Em Faro, honramos o que é nosso, família, fé, futuro. Não esses desvios do diabo. Ele arrastou Sofia para casa, ignorando os protestos dela, enquanto Maria ficava para trás, o coração partido como uma olaria em Sevilha. Na manhã seguinte, o boato se espalhou como pólvora, a filha do pescador com a Lisboeta, um escândalo pior que o de 74, quando o furacão levou os barcos. A mãe de Sofia, de joelhos no quarto, rezava o terço. Meu Deus, salva-nos da vergonha. As vizinhas já falam na tasca. Sofia, confinada em casa, sentiu o peso da sociedade como as redes cheias de peixe, sufocante, inevitável. Ela escreveu para Maria uma carta final, selada com cera de vela como nos tempos de Camões. Talvez o nosso amor seja como o fado de Amália, belo na dor, mas destinado ao adeus. Vai e leva o meu coração para o Tejo. Mas Maria não aceitou o fim. Em um ato de coragem que ecoava as heroínas das novelas de José Saramago, ela confrontou o pai de Sofia à porta da casa, sob o sol escaldante de julho. Senhor, o amor da sua filha não é um peixe para ser pescado e vendido. É uma onda que nos leva a todos, se não a respeitarmos. O homem, com as mãos ainda cheirando escamas, olhou para ela longamente, o silêncio pesado como nevoeiro matinal na ria. Tu falas como uma poeta, rapariga. Mas aqui o mar ensina lições duras, o que não se adapta, afunda. No entanto, algo nele amoleceu, talvez a lembrança da própria juventude rebelde ou o eco das histórias da esposa sobre amores perdidos. Ele permitiu um encontro, mediado pela mãe, no jardim da casa, onde as laranjeiras carregadas sussurravam segredos. Ali, sob o céu estrelado de Perseu, constelação que os navegadores portugueses seguiam, Sofia e Maria se abraçaram pela primeira vez desde a ruptura. Eu traí o nosso segredo por medo, admitiu Maria, as lágrimas salgadas como o Atlântico. Mas o amor verdadeiro não se esconde, ele protege. Sofia, com a força das raízes algarvias, respondeu, então vamos ser o escudo uma da outra. Como as falésias que desafiam as tormentas. A reconciliação não foi um conto de fadas com finais felizes ao som de violas, foi uma batalha lenta, tecida com fios de paciência e resistência, como o bordado de Viana do Castelo nas saias das ranchadoras. Sofia e Maria começaram devagar, encontros supervisionados no jardim da Alameda João de Deus, onde os pavões reais exibiam caudas iridescentes como joias moriscas. Elas falavam de tudo e de nada, dos planos de Maria para estudar artes em Évora, das ambições de Sofia em se tornar guia turística, mostrando aos visitantes as grutas escondidas do Algarve que guardam segredos de séculos. Quero contar histórias de mulheres fortes, dizia Sofia, como a rainha de Leonor, que construiu o aqueduto de Lisboa com as próprias mãos. A família de Sofia observava com desconfiança, mas a mãe, com sua sabedoria de quem sobrevivera à ditadura de Salazar, começou a ceder. Uma tarde, enquanto preparavam pastéis de nata na cozinha, a massa folhada esticada como véus de noiva, ela disse, o coração é como o oceano, filha. Tem correntes que não vemos, mas que nos levam para portos seguros. Se essa Maria te faz feliz, quem sou eu para jogar a âncora?
O pai, mais teimoso como um touro de touradas em moita, resmungava na oficina, mas aos poucos convidava Maria para ajudar nas redes, ensinando-a a atar nós marinheiros. O amor é como uma boa rede, forte nos elos, flexível nas curvas, grunhiu ele uma vez, passando-lhe o linho úmido. Em Faro, a sociedade era um mosaico de julgamentos e tolerâncias veladas. As tias na missa cochichavam atrás dos leques de renda, mas as amigas de infância de Sofia, criadas nas praias livres do sul, piscavam o olho em cumplicidade. Maria, com seu jeito citadino, organizou um pequeno grupo de apoio na biblioteca, leituras de autoras lésbicas portuguesas, como as cartas de Natália Correia, disfarçadas de clube de literatura feminina. Sofia lia em voz alta, a voz tremendo como folhas de sobreiro no vento, e as poucas que vinham, uma cabeleireira de Olhão, uma estudante de Loulé, trocavam olhares de alívio. Não estamos sós, sussurrava Maria. Somos como as oliveiras, antigas, resilientes, frutificando apesar da seca. O primeiro teste veio com o Festival de Fado de Faro, em agosto, quando a cidade se enchia de turistas e melancolias cantadas. Maria convenceu Sofia a performar juntas, não como amantes, mas como dueto de viola e canto, reinterpretando estranha forma de vida de Amália Rodrigues com um twist sutil de esperança. No palco improvisado na praça de Dom Francisco Gomes, sob as arcadas manuelinas, Sofia dedilhou as cordas com dedos trêmulos e Maria cantou, perdi-te ainda antes de te conhecer. Mas o amor volta como a maré. A plateia, misturada de locais e estrangeiros, aplaudiu de pé, alheia ao subtexto, mas sentindo a emoção crua, como sal na pele após um banho de mar. No entanto, a traição maior espreitava nas sombras da tradição. João, o pretendente rejeitado, não esquecera a humilhação da feira. Agora, trabalhando no porto como contramestre, ele espalhava veneno nos bares de mariscos. Aquela Sofia virou-se para o lado errado do mar. Cuidado, rapazes, ou Faro vira Sodoma. Os boatos chegaram aos ouvidos do padre da paróquia, um homem idoso com batina poída e olhos bondosos, mas doutrina rígida. Ele chamou Sofia para uma conversa no confessionário da Sé, o ar carregado de incenso e segredos. Filha, o Senhor ama a todos, mas o caminho estreito é o da virtude. Este apego a outra mulher é uma ilusão do demo, como as sereias que atraem os marinheiros para o abismo. Sofia saiu dali com o peito em chamas, correndo para os braços de Maria na praia da Quinta do Lago, onde as dunas altas protegiam como sentinelas. Eles querem nos apagar, como velas em uma procissão de Corpus Christi, soluçou ela. Maria, com a determinação de quem crescer entre as revoluções do 25 de Abril, respondeu, então vamos acender mais fogos. O amor não se confessa, ele se vive. Elas juraram proteção mútua ali, de mãos dadas na areia, com o sol poente tingindo o céu de vermelhão, cor do sangue dos mártires, mas também das papoilas nos campos alentejanos. A pressão culminou no outono, quando o pai de Maria, de visita surpresa, exigiu uma conversa de família. No restaurante à beira-rio, com pratos de charcoada fumegante e vinho de lagoa, ele confrontou as duas. Isto é uma fase, Maria. Em Portugal, construímos impérios com alianças sólidas, não com caprichos. Volta para o colégio ou corta os cordões. Maria, com voz firme como o granito de Sintra, rebateu: Pai, os impérios caem, mas o amor permanece. Lembra-te da mãe, ela te ensinou isso antes de partir. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar de talheres e, pela primeira vez, o diplomata baixou os olhos, murmurando: talvez eu seja o cego aqui. Sofia, ao lado, sentiu o primeiro gosto de vitória, amargo como a alfarroba, mas doce como o mel de rosmaninho. Elas saíram dali de braços dados, o ar fresco da ria carregando o cheiro de liberdade incipiente.
Com o inverno de 2019 se aproximando, Faro vestia-se de névoa e luzes natalinas, mas para Sofia e Maria, a estação era de florescimento interno. Elas transformaram o amor em ato de resistência cotidiana, voluntariavam-se na Associação de Preservação da Ria Formosa, plantando manglezais para proteger as aves migratórias, símbolo de sua própria jornada. Somos como as garças reais, brincava Maria, com lama nos joelhos e riso nos lábios. Voamos juntas, mesmo contra o vento. Sofia, mais ancorada à terra, respondia com um beijo na testa, e eu sou a ria que nos acolhe, calma e profunda. A família de Sofia evoluiu devagar, como o vinho de palmela envelhecendo em barris de carvalho. O pai, após uma tempestade que quase afundou seu barco, foi um sinal: filha, o mar me mostrou que nada é eterno, convidou Maria para o jantar de consoada. Na mesa posta com toalha de damasco e bacalhau à brás, ele ergueu o copo, às ondas que nos mudam. Bem-vinda, Maria, como filha do mar. A mãe chorou de alegria, servindo rabanadas douradas, enquanto as irmãs mais novas, curiosas como gatos de rua, bombardavam Maria com perguntas sobre Lisboa. Mas o verdadeiro céu trau irrompeu na primavera de 2020, quando a pandemia varreu Portugal como uma maré negra. Faro, isolada como uma ilha, viu as ruas esvaziarem-se, os turistas sumiram, as tascas fecharam e o silêncio amplificou os medos internos. Sofia perdeu o emprego sazonal na praia e Maria, estudando à distância, sentia o peso da solidão lisboeta. Elas se comunicavam por videochamadas, os rostos iluminados por ecrãs frios, mas o amor pulsava forte. Lembra-te do nosso juramento nas dunas, dizia Sofia, mostrando uma concha na palma da mão. Proteção mútua, mesmo na distância. A traição veio de onde menos esperavam. Uma prima distante de Sofia, invejosa da atenção familiar, espalhou no grupo do WhatsApp da paróquia um print de uma foto antiga, elas duas na praia de Faro, abraçadas de biquíni, tirada em um dia de inocência. Vê do pecado em nossa terra santa, escreveu ela, com emojis de cruzes. O escândalo explodiu como um petardinho de São João. O padre pregou um sermão velado sobre tentação moderna e João, agora líder sindical no Porto, organizou um boicote sutil aos negócios do pai de Sofia. Não pescamos com redes sujas, murmuravam os colegas. Sofia, devastada, confrontou a prima na igreja, o rosário tilintando como correntes. Porquê? O que ganhas com isso, além de veneno no coração? A mulher, com olhos baixos, murmurou: medo, Sofia. Medo de que o teu caminho nos faça questionar o nosso. Foi Maria quem viajou para Faro, desafiando o confinamento com uma despensa especial, chegando de comboio como uma heroína de Essa de Queiroz. Ela encontrou Sofia na falésia de Santa Luzia, o vento uvando como um lamento de fado. Não é traição se vem do medo alheio, disse ela, envolvendo-a em um abraço que desafiava o mundo. Nós somos o escudo. Juntas, nada nos quebra. Elas decidiram contra-atacar com verdade, não com ódio. Maria, com seu talento artístico, criou um mural na parede abandonada do antigo armazém do Porto, duas figuras femininas estilizadas, entrelaçadas como videiras em uma azulejaria renascentista, com o mar ao fundo e a legenda Amor é maré, vem e fica. Sofia organizou uma leitura pública na praça, com o apoio de amigas e da biblioteca, recitando poemas de autores quer portugueses. A multidão, pequena mas crescente, incluía o pai de Sofia, que ficou na sombra, ouvindo em silêncio. Quando Sofia terminou com um verso de Flor Bela, eu sou a que espera, a que sente, a que ama, ele aplaudiu primeiro, a voz embargada, chega de redes apertadas, filha. O mar é vasto para todos. A pandemia passou, deixando cicatrizes mas também clareza. João, confrontado por colegas mais jovens que admiravam o mural, pediu desculpas em uma carta envergonhada. Eu era o barco ancorado, mas tu mostraste que o horizonte é maior.
A prima, tocada pela coragem, juntou-se ao grupo de apoio, transformando inveja em aliança. Verão de 2021 trouxe renascimento a Faro, como as flores de hibisco rebentando após a seca. Sofia e Maria, agora inseparáveis, abriram um pequeno café na Marginal, Maré de Livros, um oásis de cafés com leite e estantes cheias de volumes sobre o Algarve, guias de trilhas pelas falésias, coletâneas de fado lésbico reinterpretado e romances de autoras como Lídia Jorge. O lugar atraía turistas curiosos e locais sedentos de refúgio, com mesas ao ar livre onde se ouvia o violão de um tocador ambulante. Aqui, o amor não é segredo, é o tempero da vida, dizia Maria, servindo uma travessa de Dom Rodrigos doces, embrulhados em papel como promessas. A proteção mútua se solidificava em gestos diários. Sofia ensinava Maria a cozinhar amêijoas a abulhão pato, o vapor subindo como fumaça de incenso em uma ofrenda. Maria levava Sofia a concertos de fado em lagos, onde cantavam juntas em duetos sussurrados, harmonizando vozes como ondas em uníssono. A família expandia-se. O pai de Sofia construir uma casinha nos fundos do quintal para elas, um ninho para gaivotas livres, e o de Maria, suavizado pelo tempo e por netas imaginárias, enviava cestos de frutas de Sintra com bilhetes afatuosos. Mas o CAO final testou os limites do coração. Durante o Festival Internacional de Teatro de Faro, Maria foi convidada para encenar uma peça original, Moras do Mar, inspirada em lendas algarvias de mulheres amaldiçoadas por amores proibidos. Sofia faria o papel coadjuvante, a Moura Redentora. Os ensaios eram êxtase. No teatro antigo, com tetos abobadados e ecos de aplausos passados, elas repetiam cenas de abraços simbólicos, os corações batendo ao ritmo de castanholas invisíveis. Isto é nós, no palco do mundo, sussurrava Maria, ajustando o jal bordado de Sofia. A traição veio de uma crítica anônima no jornal local, uma afronta à nossa herança cristã, fado virando propaganda deviante. O teatro recebeu ameaças e o diretor hesitou em cancelar. Sofia, sentindo o pânico de Maria, confrontou o medo juntas. Lembra-te da nossa promessa. Proteção mútua, como as muralhas de Faro contra os mouros. Elas mobilizaram a comunidade, a cabeleireira organizou um flashmob de dança, o pai de Sofia falou com pescadores para formar um cordão de apoio e até o padre, tocado por uma conversa franca, pregou sobre o amor de Deus por todas as criaturas. Na noite da estreia, o teatro lotado vibrou com expectativa. Sofia, no palco iluminado por focos quentes como o sol de agosto, declamou o monólogo final. O amor não é maldição, é a maré que lava as pedras, revelando o ouro escondido. Maria, como amora principal, respondeu com um beijo encenado, casto, mas carregado de emoção, e a plateia rompeu em ovações, lágrimas escorrendo como chuva de verão. No camarim, abraçadas, elas souberam, o amor vencera não com espadas, mas com vulnerabilidade. Anos se passaram e Faro as viu envelhecerem graciosamente. Sofia tornou-se guia renomada, levando grupos pelas grutas de lagos com histórias de liberdades femininas. Maria, diretora de arte, pintava murais que celebravam o que era algarvio em vilas vizinhas. Elas casaram-se em uma cerimônia simples na praia ao amanhecer, com o mar como testemunha e a família como coro, trocando anéis de concha gravados com âncoras entrelaçadas. No entardecer da vida, sentadas no café envelhecido, com netas correndo pela areia, Sofia diria: o nosso amor foi como o Algarve, belo nas falésias, resiliente nas tormentas. Maria, com mão trêmula na dela, responderia: e eterno como o mar que nos uniu. Assim, em Faro, onde o Atlântico sussurra segredos antigos, duas almas provaram que o amor, mesmo nascido em sombras, floresce à luz da coragem mútua, uma lição humanista tecida na tapeçaria da alma portuguesa.